O Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 a 17. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, aproximou-se, pois, então de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu lavas a mim os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não o sabes, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Então lhe respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos a tua direção através do teu Santo Espírito na nossa vida nessa noite, para que possamos compreender a tua palavra e colocarmos em prática em nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus, o modelo de servo. Ao longo da história, Jesus tem dado, o Senhor Deus tem dado ao homem o privilégio de servi-lo. O serviço que nós podemos prestar a Deus vai desde construir algo, levar uma mensagem ou fazer uma outra coisa específica para Deus. E todas as vezes que Deus pediu que o homem fizesse algo para ele, Deus deu instruções específicas. Deus, ele mostrou para o homem como ele queria que a tarefa fosse realizada. Eu queria citar 2 exemplos para nós entendermos. Um deles está em Gênesis capítulo 6, versículo 14. Deus chama Noé e fala: Noé, eu tenho uma tarefa, eu tenho uma obra, eu tenho um serviço para você fazer. E Noé falou: Ô Senhor, que privilégio, eu vou fazer essa obra. Mas qual é a obra? Você vai construir uma grande arca. E como eu vou fazer isso, Senhor? Olha, Noé, fique à vontade. Faça do jeito que você quiser. Foi assim? Não. Capítulo 6, versículo 14 até o versículo 16, Deus disse: Farás uma arca de madeira, de cipreste, vai betumá-la e vai fazer de tantos côvados, com tantos pavimentos. Então Deus foi específico naquilo que ele queria que fosse feito. No versículo 14, ele fala dos materiais que ele queria que fosse usado. Eu quero com esse material. No versículo 16, Deus especificou as medidas.
e também o formato, mostrando que quando nós vamos servir a Deus, Deus nos dá, através da sua palavra, as instruções para que nós possamos saber como servi-lo. Outro exemplo está em Êxodo capítulo 25. Deus fala a Moisés: você vai me construir um tabernáculo. Tabernáculo? Sim, uma tenda onde eu vou pôr a minha presença. Ali estará a minha presença no meio do meu povo. E como vai ser feita essa tenda? Ó Moisés, fique à vontade, você é um homem livre, maduro, experiente, faça como você quiser. Foi assim? Não. Deus disse: você vai fazer, especificou de novo o material, vai ser com tal madeira, você vai recobrir algumas partes com ouro, outras partes com cobre, outras partes vão ser cobertas com prata, você vai usar tecido azul, vermelho, você vai usar tecido branco, peles de animais marinhos, você vai fazer com todo esse material. E olha, vai ter uma primeira parte que vai medir tanto, depois vai ter um véu, uma segunda parte que vai medir tanto, e lá dentro você vai ter certos utensílios. E os utensílios vão ser feitos dessa maneira. O que isso quer dizer? Que quando Deus nos dá uma tarefa, quando Deus nos dá um serviço, pela sua palavra, Ele também nos instrui como esse trabalho deve ser feito. E quando Ele disse que nós seríamos servos, que nós seríamos os seus servos, Ele também nos mostrou como esse serviço deveria ser feito. Hoje à noite a igreja vai consagrar 3 irmãos para o ministério diaconal do ano de 2014. A mensagem não é só para eles. A mensagem é para toda a igreja. Mas eu decidi fugir do óbvio. O que seria o óbvio? O óbvio seria pregar em Atos capítulo 6, versículo 1 a 6, onde o diaconato é instituído. Na verdade, o ano passado, eu acredito que eu tenha falado a esse respeito com a igreja. Ou irmos para 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 a 13, onde as qualificações dos diáconos são dadas. Então isso seria o óbvio. Mas hoje à noite eu queria olhar aqui para esse texto do Evangelho de João e vermos o modelo de servo que Jesus foi. Como ele serviu e ele ser o nosso modelo. Para nós entendermos como deve ser o nosso serviço a Deus. Deus nos chama de servos. Mas nós podemos servir a Deus de qualquer maneira? Do nosso jeito? Não. Então como nós vamos saber? Como nós vamos ter o exemplo? Como nós vamos ter o modelo? É através da pessoa de Jesus Cristo, que foi o maior servo de Deus na terra e nos deixou o exemplo para que ele pudesse ser seguido. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus nos dá o modelo. Se você quer saber como servir a Deus, olhe para a vida de Jesus. E você vai saber como servir a Deus. Aqui no Evangelho de João, nós encontramos uma frase importante. Foi na festa da Páscoa. Foi durante a última ceia que Jesus tomou com os seus apóstolos. Esse relato da última ceia nós temos em Mateus, nós temos em Marcos, nós temos em Lucas e nós temos em João. Cada um dos evangelistas contou a história da ceia e cada um deles acabou de uma certa maneira nos dando detalhes que o outro evangelista não deu. Esse detalhe está escrito somente no Evangelho de João. E ele está escrito para que nós possamos ter o exemplo, o modelo de serviço através de Cristo. Então, se eu vou servir a Deus, eu devo servir a Deus como Cristo serviu a Deus e
ao próximo. E como Cristo fez isso? Cristo é o modelo de serviço em amor. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, ele nos ensina que o serviço que nós vamos prestar a Deus e que vai se demonstrar através do ministério aos irmãos na igreja, deve ser feito em amor. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14 fala: Ora, todas as vossas obras sejam feitas em amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13 fala assim: Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. E 2 Coríntios capítulo 5 é um texto bastante interessante da palavra de Deus. Os primeiros versículos falam da nossa expectativa de deixarmos esse corpo e irmos morar no céu com o Senhor. Depois, chegando no versículo 10, fala que um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa do serviço que nós prestamos a Deus. E finalmente no versículo 14 fala que o que nos leva a servir a Deus é o amor de Cristo, pois o amor de Cristo nos constrange. Então, como deve ser realizado o serviço, o trabalho de servo, o meu trabalho como servo, o trabalho desses irmãos que vão ser diáconos e o trabalho de cada pessoa que está nessa igreja hoje que já confessou a Cristo? Deve ser realizado em amor. O amor deve ser a motivação pela qual eu sirvo ao Senhor. Quando Jesus fala que aqui, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É uma frase que fala que Jesus amou até as últimas consequências. Quando João 3,16 fala do amor de Deus, fala que o amor de Deus estava demonstrado na entrega do seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então, se nós vamos ser servos, nós temos que servir em amor. Um pouco relacionado com a mensagem da semana passada, que é um amor de entrega, um amor de comprometimento, um amor de sacrifício, de abertura de mão. Um amor que muitas vezes vai levar você a dizer não a si mesmo, a sua vontade. Por quê? Porque o seu amor a Deus e ao próximo é maior. Estava lendo algo essa semana a respeito de um pai que trabalhava várias horas numa empresa. E ele conseguiu um dia de folga. Então, todos os funcionários estavam conversando o que iriam fazer no seu dia de folga. E cada um deles tinha o seu plano. Um dizia, eu vou pescar, é um dia ideal, eu vou para a beira do rio, vou ficar lá descansando, relaxando, fazendo aquilo que eu gosto. O outro, eu vou aproveitar esse dia de folga, vou lavar meu carro, vou encerar meu carro, vou aspirar o meu carro, vou deixar meu carro uma belezinha de limpo, né? E cada um falando. Havia uma pessoa no meio que era cristã, conhecia Jesus como Salvador. Perguntaram, e o que você vai fazer? Ele falou, pela manhã bem cedo, eu vou consertar as bicicletas dos meus filhos. Depois, eu vou ajudar a minha esposa com os afazeres domésticos, para que, à tarde, nós possamos ir para um parque e nós possamos nos divertir juntos. A pessoa falou, olha, a gente trabalha duro, de sol a sol, trancados aqui nessa fábrica, não temos tempo para nada. No único dia que você tem para fazer algo para você
Você vai fazer algo pelos outros? E ele falou, eu vou fazer isso porque eu amo a minha família. Jesus fez o que fez porque ele nos amava. E nós faremos, pela obra de Deus, o que faremos por causa do amor a Jesus. Então, o modelo de Jesus é o modelo de serviço em amor. O exemplo que ele nos deu é que ele nos amou até o fim. E sem esse amor, nós não vamos ser servos de Deus. Segundo, Jesus é o exemplo de serviço em sensibilidade. Versículo 2 e 3 falam que ele fala que ele sabia que a sua hora era chegada, que ele iria voltar para Deus. E nos outros evangelhos existe essa frase, depois de haver ceado. Aqui não tem essa frase, depois de haver ceado. Mas a frase levantou-se durante a ceia. Isso aconteceu enquanto eles estavam tomando a ceia. Jesus levantou-se. Para quê? Para demonstrar a sensibilidade que ele tinha, da necessidade das pessoas que estavam ao seu lado. Na cultura judaica, quando alguém era recebido em uma casa, antes de uma refeição, havia um servo específico que tinha uma tarefa: lavar os pés dos visitantes. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 18, versículo 4, Gênesis capítulo 19, versículo 2, a Juízes capítulo 19, 21. Então você, como anfitrião, como a pessoa que recebe alguém em sua casa, você designava um servo. E quando a visita chegava, ela tirava as sandálias, o seu pé era lavado. Era uma maneira de boa recepção àquela pessoa. Em Lucas, capítulo 17, versículos 7 a 10, se você faz uma relação de João 13, se você faz uma relação de Lucas capítulo 7, versículo 44, fica subentendido que essa era a tarefa do servo que encontrava-se no mais baixo patamar de serviço. Lucas capítulo 17, versículo 7. Pois qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve. Essa palavra cinge-te é a mesma palavra ali. Jesus cingiu-se. Para quê? Para lavar os pés. Então é uma indicação de que havia um servo especificado para fazer essa função. Acontece que nessa situação, a casa onde Jesus estava com os seus discípulos para tomar a ceia, não era a casa de Jesus. Jesus tinha casa própria. Lembra Mateus capítulo 8? As raposas têm os seus covis e as aves do céu seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então a casa não era de Jesus. Ele tinha que tomar a ceia com os seus discípulos. Eles estavam preocupados. Onde vamos tomar a ceia? Lucas capítulo 22 relata isso. Onde vamos tomar a ceia? E Jesus também dá um ensino. Não fique preocupado. Vai até tal lugar e lá vocês vão ver um homem levando uma jarra de água na cabeça. Possivelmente aquele homem era o servo encarregado para esse trabalho. E você vai falar para ele, o mestre precisa desse lugar. E aquele homem cede aquela casa para que Jesus tome a ceia lá. Era uma casa cedida, o servo que tinha o cântaro de água, que possivelmente ia lavar os pés, vai embora. E Jesus fica ali só com os seus 12 apóstolos. Nessa situação, não havia naquele local os empregados para fazerem as formalidades. Então eles chegam, sentam e tomam a ceia.
sem que esse ritual fosse realizado. Por que esse ritual não foi realizado? Porque não havia ali o servo pré-estabelecido para aquilo. Então eu fico imaginando. Era do conhecimento de todos que antes da ceia os pés deveriam ser lavados. Mas o servo designado para isso não estava ali. Então eles tomam a ceia. No meio da ceia, Jesus toma a iniciativa. Eu fico imaginando os 12 ali junto com Jesus, um olhando para a cara do outro, vendo ali a bacia, vendo ali a jarra, mas ninguém faz nada. Eu fico imaginando a cena. De repente, Jesus, versículo 4, Jesus toma a iniciativa. Jesus levanta-se da ceia, tira as vestimentas, toma uma toalha, cinge-se com ela, coloca água na bacia e passa a lavar os pés. O que Jesus fez? Jesus demonstrou sensibilidade. Ele viu a necessidade do serviço e ele não delegou para outro. Ele foi e fez. Jesus é o modelo, ele é o exemplo de que nós temos que ter sensibilidade na obra de Deus, irmãos. Nós temos que estar aqui na casa do Senhor, louvando a Deus através dos cânticos, ouvindo a pregação da palavra, mas nós temos que estar atentos. Nós temos que estar prestando atenção, olhando ao nosso redor, porque pode surgir uma necessidade. E se surgir essa necessidade, o que é que nós faremos? Ah, que bom que a igreja tem pastor, né? Que bom que a igreja tem diácono. A gente pode ir até o pastor, ir até os diáconos e pedir que eles façam. Olha, se pedir para mim, eu vou fazer. Tenho certeza que os diáconos também farão. Mas quando você tem a percepção, quando você percebe que algo precisa ser feito, siga o modelo, siga o exemplo de Jesus. Faça. Não peça para outro, não perca a oportunidade. Na vida cristã, há muitas coisas a serem feitas. Mas na maioria das vezes, nós somos como esses homens aqui. Nós ficamos parados, olhando para um, olhando para outro, e muitas vezes esperando um milagre. Esperando que milagrosamente algo aconteça. Ou quando nós tomamos a iniciativa, qual é a iniciativa? É de procurar alguém para falar, olha, tem que ser feito tal coisa. O que Jesus fez? Quando ele viu a necessidade, ele não esperou que outra pessoa fizesse. Ele foi e fez. Uns meses atrás, uma pessoa visitou a nossa igreja e ela ficou admirada com a nossa igreja, com o ministério, com uma série de coisas. E ela até ficou com desejo de participar mais vezes da nossa igreja. Mas essa pessoa, na igreja que ela participava, ela tinha um ministério bem forte, bem atuante. Ela tinha um ministério de ensino, de pregação. E uma pessoa aproximou-se dela e falou, olha, se você for ficar aqui na igreja, na igreja do Calvário, tem alguma coisa que você precisa saber. O púlpito é do pastor. Só o pastor prega, só o pastor ensina. Então, a pessoa ouviu e muito sabiamente essa pessoa respondeu para essa pessoa, mas sempre há uma visita para fazer. O que quer dizer isso, irmãos? Que sempre há algo na casa de Deus para ser feito. Uma visita, um encorajamento, a organização de alguma coisa. Chamar um irmão num canto. Irmão, você está bem? Está com problema? Vamos orar juntos? Quando nós estamos sensíveis à obra de Deus, como Jesus estava, sempre há alguma coisa para fazer. Quando eu não estou fazendo nada, é porque eu não estou sensível às necessidades da obra de Deus.
porque sempre há uma coisa a ser feita na obra de Deus. Talvez não seja o que você queira fazer, mas há algo que existe, que é necessário e que você pode fazer. E Jesus teve essa sensibilidade. Jesus, ele não se importou que aquela não era a sua função. Jesus simplesmente foi sensível e ele serviu. Terceiro lugar, Jesus é o exemplo de serviço em humildade. Se havia alguém naquela sala que não tinha obrigação de fazer aquele serviço, sabe quem era? Era Jesus. Versículo 13. Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se havia alguém que não tinha a obrigação de fazer aquilo, essa pessoa era Jesus. Mas por que Jesus fez isso? De novo, vamos voltar lá para a passagem paralela em Lucas capítulo 22. Lucas 22. Durante a ceia, versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Está tendo a ceia. Estão lá comendo a Páscoa. De repente, os apóstolos ali presentes começam a discutir quem era maior. A Bíblia não fala. Eu imagino Jesus lá sentado à mesa, só vendo. E cada um deles falando que eles eram mais importantes na obra de Deus e talvez dizendo, eu sou mais importante porque eu andei nas águas. E outro fala, olha, você andou nas águas, mas quem que foi buscar o menininho com os pães e os peixes? E outro fala, mas eu, e cada um começa a discutir, quem é mais importante na obra? Então Jesus não fala nada. Mas Jesus levanta, vai lá e lava os pés. E aí ele fala, eu vos dei exemplo. E aí ele quebra o seu silêncio dizendo, os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados dos benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura é quem está à mesa? Porventura é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 35 a 45, Jesus termina dizendo no versículo 45, que maior é aquele que serve. E ele fala, e o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus nos dá o exemplo de serviço em humildade. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós não servimos a Deus por falta de humildade. Por falta de humildade. Quando eu cheguei na igreja aqui, em 2000, o pastor Miguel até mencionou isso ontem. Sabe qual foi meu primeiro ministério aqui na igreja? Foi ser professor ajudante do pastor Miguel e da dona Dom na classe dos principiantes. Foi meu primeiro ministério aqui na igreja. A primeira coisa que eu fiz aqui na igreja, quando eu cheguei. Não foi dirigir um culto, não foi pregar a palavra à igreja, foi servir naquela sala. Já fiquei no berçário. Alguém fala, pastor, mas o senhor tem condições de ficar no berçário? Graças a Deus eu tive 2 filhos. E enquanto eles eram bebês, eu ajudei minha esposa com os cuidados. Então eu tenho sim condições de ficar no berçário, de carregar seu filho, de ninar, de cantar para ele, né? De, se necessário for, trocar. Mas tem irmãos que acham que
Isso não é para eles. Eles já são muito mais maduros na fé e aquilo é muito pouco, é muito pequeno. E eles perdem a oportunidade de servir por quê? Porque não têm humildade. Estão discutindo quem é o maior no reino, quem é mais importante na igreja. Sou eu ou é aquele outro irmão? É uma discussão inútil. Jesus, quando viu essa discussão acontecendo, o que ele fez? Antes de censurar, ele levantou-se e serviu. Mostrou que, na visão humana, o menor serviço é uma oportunidade de honrar a Deus. Para Jesus, era fácil tirar a veste de cima, levantou-se da ceia e tirou as vestes de cima. Para Jesus era fácil levantar-se e tirar as vestes de cima e enrolar-se com uma toalha. Por quê? Porque Jesus era humilde. E sabe o que a Bíblia nos manda fazer? A mesma coisa. Tirarmos a nossa veste de cima e nos cingirmos com a toalha. Nos despojarmos do nosso orgulho e sermos humildes como Jesus foi. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que Jesus teve, nós somos ordenados a ter. E qual foi esse sentimento? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tirou as vestes de cima. Assumiu a forma de servo, cingiu-se com a toalha, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Para Jesus não era difícil tirar a sua roupa de cima, a sua glória, o seu esplendor, e vestir uma toalha de humildade, de semelhança aos homens, para servi-lo. Um comentarista bíblico diz que a humildade de Jesus não vinha da sua falta de recursos. Às vezes, por nós não termos recursos, é fácil nós nos mostrarmos humildes. Mas ele diz, a humildade de Jesus não vinha de sua falta de recursos, e sim da abundância. Eu tenho ouvido ao longo dos anos pessoas dizerem assim, pastor, eu não quero ser membro da igreja só para ter que lavar os banheiros da igreja. Eu também não. Eu quero ser membro da igreja para servir. E se servir for lavar os banheiros, quem faz parte da minha equipe de limpeza sabe, né? O que eu peço? Deixa os banheiros comigo. Se tem uma coisa que eu aprendi lá no seminário foi lavar banheiro. A gente tinha uma escala de lavar banheiro. Pode deixar comigo, não tem problema. Eu vou lá, eu faço. Mas eu já ouvi, eu não quero ser membro da igreja para ter que lavar banheiro. Eu também, irmãos. Eu quero ser membro da igreja para servir. E se o meu serviço for lavar o banheiro, eu vou com alegria. Eu já ouvi pessoas falando, olha, eu toco melhor do que tal pessoa. Ou eu canto melhor do que tal pessoa. Então por que eu não sou o instrumentista? Por que é que eu não sou o cantor da igreja? Por isso. Por essa razão. Porque você acha que você é melhor do que o outro. Essa é a razão. Você é igualzinho a esses apóstolos aqui. Você acha que você é melhor do que os outros. E você não pode se sujeitar. Enquanto que Jesus levanta, tira a sua roupa, cinge-se de humildade e serve. Essa é a razão. Se nós vamos servir a Cristo, nós temos que ter um modelo. E o modelo é Jesus. E o modelo de Jesus é um modelo de humildade. Vou terminar lendo uma frase que eu li. É um provérbio malaio, segundo eu li. Quanto mais repleto de grãos é um cacho de arroz, mais ele se curva. Quanto mais repleto de grãos é um cacho de arroz, mais ele se curva. Quanto mais virtudes cristãs você tiver,
mais humilde você será. E quanto mais humilde você for, mais você vai servir a Deus e aos irmãos. Jesus disse: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Você tem dúvida? Você não sabe como é servir a Cristo? Olhe para a vida de Jesus. Ele é o modelo, o qual nós devemos seguir. Vamos orar. Senhor Deus, hoje à noite nós te agradecemos pelo teu grande servo, Senhor Jesus, que nos serviu entregando a sua vida, nos resgatando do nosso pecado e nos fez também servos do Senhor. Que a nossa vida possa refletir a humildade de Cristo no mundo lá fora. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.